Clínica Edem aqui no nosso programa, com a participação da doutora Cristiane Azzolini. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Thiago. Então tá joia. Na última semana a gente entrevistou o Dr. René e a gente falou um pouquinho de obesidade infantil, como que, o que causa, enfim. Você, como nutricionista lá do Edem, como que a gente pode ver? Existe uma maneira mais fácil da gente fazer a criança entrar numa dieta ou seguir um peso adequado? Como lidar com alimentação para criança? Essa pergunta é muito bacana, sabe por quê? Porque quando você fala de dieta, criança não deve fazer uma dieta, é diferente de um adulto. Dependendo da faixa etária que a gente vai abordar a criança, nós vamos trabalhar com ela o lúdico. Tem que trabalhar sessões com ela toda semana. É diferente do adulto que a gente vê a cada 15 dias e tá falando para ele o que acontece de ruim no teu corpo, isso e aquilo. Ele assimila aquilo. E o adulto assimila. A criança e nem o adolescente imagina, e mesmo que você fale com ele, para eles, para as crianças, isso nunca vai acontecer com eles. Entendi. Esse negócio de ficar doente, de morrer por causa de gordura, de ter diabetes, para eles é uma coisa que, nossa, daqui com 20 anos você vai ficar assim, que 20 anos? Eles nem querem saber daqui 20 anos. Eles querem saber hoje, amanhã, né? Então com crianças a gente não pode trabalhar isso. A gente tem que trabalhar de uma maneira didática, mostrando para ele que é importante ele comer aqueles alimentos em determinado momento, apresentar, porque muitas vezes eles nem conhecem. Então, pintando, brincando, jogando, a gente vai introduzindo uma alimentação saudável para eles. E eles levam isso para casa. É eles que introduzem para a família, né? Então, eles são os nutricionistas mirins da casa. Então, como que na tua casa é? Você tem, como que a tua mamãe faz a batata? A minha mãe faz a batata frita. Então, a gente vai aprender hoje que a batata frita não é saudável, daí brinca com os bichinhos. Isso para criança pequena. Até uns 8 anos, 9 anos, até 10 dá para ir desse jeito. Depois de adolescente, não. Daí a conversa é mais adolescente. Mas também, um pouco mais... isso, são tratados como adultos, tudo. Mas você também não consegue dizer que daqui 10, 15 anos você vai ficar doente. Entendi. Que adolescente é tudo super poderoso, né? Porque nada acontece comigo. É isso. É verdade. E eu acho, até a gente comentou no último programa que às vezes as pessoas não é porque na casa, mas por exemplo, vai na casa do avô, da avó, enfim, e fala assim, não, você tá tão magrinho, vamos comer, e coloca comida. Para a avó e para os pais, o importante é que eles comam, não importa o que comam. Principalmente quando a criança é ruim de comer, né? Ela revira o prato, ela é ruim de comer, então imediatamente depois do almoço que comeu mal, que na cabeça eles comeram mal, aí eles vão dar alguma coisa, mas não importa, então toma um Toddy, né? Entendi. Toma um leite com Toddy, alguma coisa, porque na cabeça dos pais, o leite é um alimento completo e daí tem o achocolatado, então ufa, que alívio. Tomou todas as vitaminas que precisava ali. Exatamente. E aí, na verdade, essa criança, eu tenho um caso, por exemplo, que a criança só come arroz e batata e bolacha. Ela não come outro alimento, não come de maneira nenhuma. Aí a gente tem que se perguntar, isso foi apresentado na casa dele, outros alimentos? É o hábito de ter na mesa esses alimentos? Ele tá vendo outros alimentos que não seja arroz e batata, né? E a bolacha? Sim. O pai e a mãe comem alimentos diferentes? A mãe e o pai comem salada, a mãe e o pai comem fruta? Por quê? Criança, desde que ele sai da barriga, ele nasce, ele é uma folha de papel em branco. Essa história, quem escreve são os pais. Então o pai é muito reflexo e a mãe é muito reflexo do que a criança será. Então se ele vê você comendo, mesmo que ele diga eu não quero, eu não gosto, primeiro você tem que fazer ele provar. Não dá pra dizer pelo que eu entendi uma vez, a minha amiga até me falou que eu não sei quantas vezes tem que oferecer 400 vezes. A criança tem que rejeitar um alimento 400 vezes. Pra daí realmente dizer que não gosta. E provar, né?
vai com a banana lá, ele experimentou, rejeitou, tempos depois esse paladar muda. Então tem que oferecer. De novo. Não adianta dizer, e você escuta isso muito, da mãe principalmente. Ah, não, mas o meu filho não gosta disso. Muita gente fala isso. Não gosta disso, mas quantas vezes você deu para ele? Quantas vezes você ofereceu? A primeira vez que ele disse que não gosta, você já tirou do cardápio dele, da alimentação dele, não ofereceu nunca mais? Ele não gosta? Não, tá errado isso. O paladar dele, conforme ele vai se desenvolvendo, vai mudando. Então, um dia... Vamos pro café. Café é a coisa mais simples. Não estou falando que é um alimento importante, mas criança pequena, até os 15, 16 anos, não gosta de café. Não toma. É verdade. Lá com os 16 anos, ele vai provar o café e vai dizer assim, nossa, café é bom, né? E vai começar a tomar café. É verdade. Então, né? é a mesma coisa com os alimentos. Tem que oferecer, tem que mostrar e eles precisam ver os pais comendo. Não adianta pai que não come fruta querer enfiar goela abaixo fruta fruta na criança. Ele vai olhar pra tua cara e vai dizer assim, você não come? Por que eu tenho Enquanto que comer? ele é pequeno vai falar, mas depois ele é grande vai falar. É verdade. Entendeu? Interessante isso, Outro né? ponto importantíssimo. O filho tá fazendo tratamento para emagrecer, tá? Então tem alimentos que você não pode ter em casa. Você não pode se achar no direito de comer e a criança não comer. Não comer. Tá? Isso é um erro, né? Porque se a família inteira não for inserida nesse contexto dietoterápico aí, vai ser um fracasso esse tratamento, né? Porque ele já sofre essas pressões. Na escola já podem comer diferente dele, aí ele vai numa festa, ele não pode comer. Então, assim, não pode trabalhar o proibido, mas em casa, não compre, não tenha. Lembrei agora de uma história que uma amiga minha falou assim, eu nunca dei doce pra minha filha. Aí ela foi na escolinha e tinha uma festinha. Aí ela pegou e ela descobriu o beijinho. Aí ela começou a comer. Comer muito beijinho. E começou a passar mal. Porque daí ela nunca tinha visto aquilo. Ela sentiu o gosto do doce. E amou aquele negócio. E começou a comer. Aí engoliu o cravo junto. Foi uma loucura. Mas por quê? Porque nunca tinha experimentado. Porque de repente, quando ela experimenta, daí ela quer fazer muita coisa. E essa sensação, pra você ver, que a gente já falou isso nos adultos, a sensação de prazer de comer o doce é muito grande. E na criança também. Só que quando você apresenta isso desde pequenininho, põe Coca-Cola na mamadeira, refri, dá doce. Ai, coitadinho, o que tem? Gente, a gente tá formando esse paladar de açúcar, de gordura. E são as coisas mais prazerosas que essa criança vai aprender e que ele mais vai querer comer. Agora me diz uma coisa, se os pais, enfim, colocarem alguns limites, colocarem algumas regras para essa criança, por exemplo, refrigerante você tem e vai ter a vida inteira e todo mundo toma e tá. Não necessariamente a criança precisa tomar todos os dias, mas assim, no final de semana é possível. E a criança acostumar que só no final de semana ela toma. É possível. É errado? Não é errado. Só que tem que cuidar, por exemplo, no final de semana, para esse refrigerante não virar água da criança, né? Entendi. Por só quê? em alguns momentos, de refeição, de coisas assim. Isso, porque senão ele troca tudo pelo refri. Vou te dar um exemplo simples. Adolescente. Quero emagrecer. Então, você faz o recordatório alimentar, o que ele come, tá? Então, ponto que eu vou ver sempre é onde que tem, o que tem de mais gritante naquela alimentação que faz ele aumentar de peso. Ou ele belisca muito doce, ou ele chupa muita bala, enfim, ele toma refri, daí ele fala assim pra mim, eu tomo refri só no final de semana. Então você toma refri só no final de semana. E nesse final de semana que você toma refri, você toma água, você toma outras coisas, toma suco? Não, eu só tomo refri. Então no final de semana vai 2, 3 litros de refri. Então vamos combinar uma coisa? Eu não dou dieta. Vamos tirar o refri do final de semana só pra gente ter fazer uma experiência. Aí ele tira. Aí sabe quantos quilos de emagrecimento chega a dar? 2, 3 quilos. Só por causa do refrigerante? Sim. Por quê? Porque em uma lata de refrigerante tem quase um copo de açúcar. Gente, é muita coisa. Exatamente, é muita coisa. Então, é muito açúcar. Num litro de suco de caixinha, tem um copo de açúcar em 1 litro. Se você toma 1 litro de suco no lugar da água, não precisa tomar
o litro inteiro na mesma hora. Ah, mas eu tô com sede, eu vou lá na caixinha e pego um copo de suco. Daí deu 200 ml. Daqui a pouco eu vou lá e tomo mais 200 ml. No final vai dar 1 litro. Vai dar 1 litro. Você toma um copo de açúcar. Gente, olha, a gente poderia falar um tempão, eu sempre digo, porque os assuntos assim são interessantes e esta mulher sabe muito, né? Então, tipo assim, isso é muito bacana pra você que tá em casa acompanhando. Mas se às vezes o teu filho tá lá com um problema e, como eu já falei com o Renê outra vez, às vezes você tá olhando, é tão gordinho, tão bonitinho, isso é um sinal de que ele pode estar realmente já com uma obesidade, já precisando de auxílio, porque às vezes a mãe e o pai não sabem. E dá licença, Tiago, posso só fazer um alerta? E assim, criança que entra da infância para adolescência obeso vai se tornar um adulto obeso e dificilmente ele vai conseguir perder peso. Porque depois a idade vai passando e é difícil porque o corpo tem uma memória de peso, sabe? Para ele sempre foi aquele peso, aquela memória de peso. É muito difícil que ele vá mudar muito e conseguir um peso adequado para evitar tanta doença. Então, a gente tem que ficar atento que não pode deixar o filho entrar na adolescência obeso. Ele tem que perder peso nessa fase da vida. Entendi. Até porque ele vai ter problema de crescimento, né? Amadurece muito cedo e daí os hormônios, eles já fazem uma prematuridade sexual e aí essa criança tende a ficar menor em estatura. Então tem que ficar bastante atento, não deixar a criança entrar na adolescência obesa. Tem que emagrecer nessa fase para se tornar um adulto magro. E saudável. É isso mesmo. Bom, qualquer dúvida, qualquer informação, telefone na tela para vocês. Entre em contato lá no IEDEM, tem a doutora Cris, tem o doutor Renê, tem a Karine, tem o Dr. Rodrigo, todo mundo, uma equipe especializada para atender os casos de obesidade, enfim, diabetes, tem muita coisa aí que a gente vai falar no decorrer dos programas. Cris, obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada.